Quando a gente nasce, não começamos a nossa história, porque nascemos no meio de uma história que já começou. Tem uma linha bem longa do tempo, que é por onde passamos. São nossos antepassados que deram origem aos nossos pais, que deram origem a nós. E assim nascemos. Não é do nada ou por acaso. Fomos pensados pelo Criador. Ele coloca a gente neste mundão para sermos o que Ele pensou para nós. É isso mesmo. Ele já pensou como a gente seria. Você não veio do acaso. Antes dos seus pais, Ele planejou você. Você não é o que você veste. Você não é o que você sente. Você não é o que dizem que você é. Você tem uma identidade única. A minha pergunta é: quem é você? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao quarto Movimento Mães com Fé. Sei que aqui tem mulheres e homens, todos são muito bem-vindos ao nosso movimento, com muita alegria que a gente está realizando esse quarto evento anual que tem abençoado tantas famílias. Eu sou a Tati, sou uma das idealizadoras do Mães com Fé, junto com a Drica Reis, desde 2016. Eu nasci em São Paulo. Sou casada com o Paulo há 16 anos, nós temos 2 filhos, o Rian e o Philip. Temos um gato que se chama Duncan, faz parte também da nossa vida, da nossa família. E aqui está minha identidade. Aqui está minha identidade, meu RG, você deve com certeza ter o seu. E aqui diz a minha origem, a minha filiação. Eu sou filha da Maria e do Rubens. Até o governo sabe que a minha identidade é relacionada à minha origem. Então, resume-se o quê? Que para eu saber da minha identidade, eu preciso saber de onde eu vim. Todas as características, toda a genealogia, todo o pacote que os meus pais trouxeram, apontam para quem eu sou hoje. Apontam para a minha identidade. A grande notícia é que Deus ele criou toda a humanidade conforme a sua imagem. Ele não criou somente os cristãos conforme a sua imagem, mas ele criou toda a humanidade conforme a sua imagem. Nós carregamos a imago Dei, a imagem de Deus. E isso faz toda a diferença, porque quando você tem um encontro com o Senhor, quando você nasce de novo, quando você nasce no Espírito, muitas fichas começam a cair. Você começa a saber a sua real origem, porque agora, mediante a fé em Jesus, você é chamada filha de Deus. Você tem uma nova filiação. E aquelas perguntas que não eram respondidas agora faz sentido. Aquele engano que fez com que você acreditasse em tantas mentiras, agora não tem mais, porque você sabe quem você é, da onde você veio de Deus e você tem um destino, você vai para a glória com Ele. Bom, agora eu vou passar para vocês a programação da semana, tá? Para vocês se organizarem e assim assistirem todas as palestras, ok? E o que eu peço para vocês? Compartilhem este link com as suas amigas. Peçam para elas se inscreverem. Inclusive, se tem alguém aqui que está aqui por um link e ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição. Por quê? Na sexta-feira, após a última palestra, nós vamos ter um sorteio de vários livros. O Ministério Fiel, ele está apoiando o Quarto Movimento e eles ofertaram vários livros para serem sorteados e para abençoar a sua caminhada. Então, se inscreva, porque somente os inscritos participarão do sorteio. Combinado? Então, vamos para a programação.
Nós já tivemos a live ao vivo com Juliana Ferron e foi uma bênção. Ela falou sobre identidade e autoridade. Está no Instagram do Mães com Fé, vai ficar lá. Provavelmente eu vou colocar depois no YouTube, mas não deixem de compartilhar, comentar, seguir o Instagram do Mães com Fé e o da Juliana Ferron. Desta forma vocês vão abençoar o ministério e o vídeo será visto por muito mais pessoas. Às 15 horas teremos Débora Luz e ela vai falar sobre a verdadeira identidade afirmada pelos pais. Às 21 horas teremos Geise Ebert dos Santos, do Mães pela Graça. Ela vai falar sobre fé, espiritualidade e o desenvolvimento infantil. Dia 24 de maio, amanhã, na quarta-feira, às 11 horas, teremos Renata Ciscar. Ela vai falar sobre educação sexual dentro do lar e a prevenção ao abuso. No mesmo dia, às 15 horas, teremos Cristina Mello falando sobre criação de meninos. E à noite, às 21 horas, teremos Millie Young falando sobre criando meninas. Na quinta-feira, dia 25 de maio, às 11 horas, teremos Edna Nívia, do Mães com Propósito, falando sobre a identidade na adolescência. Às 15 horas do mesmo dia, teremos Daíse Fernandes falando sobre conflito de gerações, entendendo suas diferenças. E à noite, às 21 horas, teremos Daniel Pinheiro, do Pais em Missão, falando sobre a influência da cultura na formação da criança. Na sexta-feira, o último dia, dia 26 de maio, às 11 horas, teremos Dalila Souza Bonfim falando sobre vocação e o caminho profissional. Às 15 horas, na sexta-feira, teremos a Drica Reis, coidealizadora do Mães com Fé e fundadora do Dialogar Training, falando sobre a linguagem do coração, cultivando uma comunicação amorosa com seu filho. Para fecharmos o nosso evento, eu estarei com vocês para a última palestra, falando sobre pais discipuladores que pastoreiam sua casa. Gostaram? Todos os palestrantes têm algo especial para mim e para você. Mesmo eu que vou palestrar em uma das palestras, Deus primeiro ministrou o meu coração para eu poder compartilhar com você. Então, nós temos aqui palestrantes com histórias e testemunhos diferentes, mas que vai ser para você um direcionamento para o que você tem vivido. Eu não sei o que você tem vivido, mas o Senhor sabe. Ele sabe de todas as coisas. E você não está aqui por acaso. Tem um propósito para isso. Então, deixa o Senhor falar no teu coração. Se você quiser ser um mantenedor do Mães com Fé, vou deixar em todas as telas das palestras o QR Code. E aí, se Deus tocar no seu coração, você pode fazer uma doação para o nosso ministério. Tenho certeza que essa ação vai abençoar também muito a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença para poder Te glorificar, Te exaltar, Te adorar. Só o Senhor merece toda a honra e todo o louvor e toda a glória. Peço, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja conosco essa semana, direcionando a Tua vontade, revelando a Tua vontade para o coração de cada pessoa que for assistir essas palestras. Muito obrigada pela vida dos palestrantes, muito obrigada pela cada família aqui representada e que essa seja uma semana restauradora, em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus te abençoe e sejam muito bem-vindos ao quarto movimento do Mães com Fé. Vamos lá?
Hoje estou aqui com vocês, tenho o prazer de estar aqui com vocês e primeiramente eu quero agradecer você que está aqui assistindo e gostaria também de agradecer em especial a Drica Reis e a Tati Camargo do quarto movimento Mães com Fé com o tema Quem Sou Eu? E hoje eu vou conversar com vocês sobre este tema, sobre o tema identidade, sobre o tema identidade firmada pelos pais. Pois bem, como o nosso tema é Quem Sou Eu gostaria de me apresentar primeiramente para vocês quem eu sou. Meu nome é Débora Luz, eu tenho 41 anos, eu sou psicopedagoga clínica e também neuropsicopedagoga. Como vocês podem perceber, nesse ambiente cheio de brinquedos aqui, estou dentro do meu consultório para gravar esta palestra aqui para vocês. Eu moro em Curitiba, eu sou membro da primeira igreja batista aqui de Curitiba, da PIB, eu, meu esposo e meu filho. Sou casada com o Mauro Luz, com ele nós estamos casados há 19 anos e também 19 anos no ministério, servindo pessoas, servindo a Deus, ministrando. Fruto deste casamento, nós temos um filho maravilhoso chamado Arthur Luz, e este ano ele faz 15 anos. Eu sou proveniente de uma família que prega a palavra, de uma família de missionários. Eu cresci dentro de um carro dos meus pais, carro de missionários, indo e voltando, pregando a palavra. Então, eu fui criada neste meio e aquilo que eu sei e aquilo que eu gosto de fazer, é aquilo quem eu sou, é o mundo que eu faço parte, é esse mundo, o mundo de levar a palavra de Deus. Então, além de tudo isso que vocês estão vendo aqui atrás, que é o meu meio, né, minha profissão, é também o meu chamado. Né, aqui que se realizam grande parte dos chamados e dos propósitos que Deus já colocou na minha vida. Bom, essa é um pouquinho da Débora Luz, essa é um pouquinho de quem sou eu e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre identidade e propósito. Eu estou focando aqui em vocês e um pouco ali, porque ali também está meu computador e aquilo que eu escrevi para conversar com vocês. O tema identidade é algo que sempre me chama muita atenção. Visto tempos que nós estamos vivendo de grande desproporção na questão da identidade, de grande desconstrução, a gente não tem quase mais adjetivos para colocar na questão da identidade que está sendo destruída na vida das crianças e também na vida dos pais. Então é isso que eu gostaria de colocar hoje para vocês. Este tema principal de quem sou eu, identidade, a identidade firmada pelos pais. A frase que eu quero colocar como fundamento desta nossa conversa é: você não é o que você sente. Nossa, Débora, que frase mais sem cabimento. Calma. Vamos lá, vamos fundamentar esta frase. Você não é o que você sente. Guarda essa frase. Diferente de tudo que você tem escutado por aí, de hipervalorização do você é aquilo que você sente. Hoje eu afirmo, você não é aquilo que você sente. Vamos caminhar a respeito da identidade? O que é então a identidade? Eu trouxe aqui algumas definições para vocês e não é uma definição bíblica, é uma definição que vocês encontram em qualquer dicionário da língua portuguesa e também qualquer compêndio da psicologia sobre a identidade. Vamos lá então. A identidade, de acordo com o dicionário brasileiro, ela diz assim: é um conjunto de características que distinguem uma pessoa e por meio das quais é possível individualizá-la. Esta é a definição de identidade, de acordo com o dicionário de língua portuguesa. E eu complemento: sempre que pensamos em identidade, nós ligamos rapidamente a um propósito e nós fazemos a seguinte pergunta: para o que eu fui criado? Você com certeza já fez essa pergunta. Essa pergunta é aquilo que sustenta a nossa vida, é aquilo que nos move a buscar, é aquilo que nos move a aprender, aquilo que nos move a ler a palavra. Para que eu fui criado? A respeito da identidade, ainda temos outra definição a respeito da psicologia aqui. Ela diz assim, que é um conjunto de experiências de vida, atributos, relacionamentos, crenças, valores e lembranças que criam uma noção subjetiva do eu. E todas essas características ajudam a criar uma imagem contínua
e relativamente constante. Por que relativamente? Porque aquilo que nós somos, ela muda constantemente essas características. Nós temos o cerne, nós temos a base de quem nós somos, mas rapidamente, às vezes, a gente vai mudando no decorrer dos anos, de acordo com as experiências, com os valores, vão mudando. Então, isso é a definição da identidade. Ok, isto posto, eu quero colocar para vocês uma situação que sempre quando eu lembro de identidade, rapidamente eu consigo ligar a um propósito, né? Eu, Débora Luz, por que foi que eu nasci no lar cristão do senhor Ananias e da dona Inês, que são os meus pais? Por que eu, a terceira filha desse casal, fazia parte desta família que ia e vinha de cidades do interior do Paraná, levando a palavra de Deus? Por que eu fui criada e por que eu fui posta nessa família? Para que então eu fui criada? E isso a gente busca o nosso propósito. O nosso propósito está ligado à identidade. E quando eu penso isso, quando eu penso nesta questão, sempre me remete à história do brinquedo Lego. Com certeza você, mãe que tem filho, que tem filha, vocês já compraram aí um brinquedo Lego. Até eu tenho o brinquedo Lego aqui, eu podia estar aqui mostrando para vocês, esqueci de pegar ele. Pois bem, você com certeza já comprou o Lego, e o Lego ele vem dentro de uma caixa, certo? Quando você abre, tem um manual de instrução, tem os saquinhos separando. Eu, como compro bastante Lego de menino, que é sempre boneco, carro, essas coisas, de menina eu quase não sei, mas os dos meninos eu sei que vem separadinho por tipo de montagem, por sistema de montagem, alguma coisa assim, mas ele vem separadinho. Porém, após você seguir aquele manual de instruções, você consegue montar aquilo que está proposto, porém, o que acontece no final? Sobram peças. Tô certo ou tô errada? Sobram peças. Tanto sobra peça que hoje meu filho tem 15 anos, ele ainda tem os Legos dele, brinca ainda com os Legos, coleciona Legos e ele tem uma caixa só de sobras de Lego. Por que eu estou falando isso? Porque, diferentemente do Lego, a nossa vida é diferente do Lego, é muito diferente. Quando Deus criou o mundo, ele não fez assim como uma caixa de Legos. Este é o personagem principal, essa vai fazer tal coisa, esse vai fazer tal coisa, essa vai ser isso e aquilo. Mas esse daqui, ele fica aqui do ladinho, ele fica na caixinha das peças extras. Não, Deus não fez isso. Deus não fez o mundo e Deus não colocou pessoas como peças extras, como peças reservas, assim como o Lego. O Lego faz isso, né? Qualquer brinquedo que precisam de peças, colocam peças reservas. Mas Deus não fez isso. Deus criou exatamente no mundo quem precisava estar. Eu não estou como uma peça sobressalente aqui no mundo, esperando que a peça principal tenha uma falta, aconteça alguma coisa para que eu entre em campo. Eu não sou peça reserva. Eu não fui feita para ser uma peça reserva. Você não foi feita ou não foi feito para ser uma peça reserva. Os teus filhos não foram feitos para ser uma peça extra dentro dessa caixa de Lego, se a gente pode chamar assim esse mundo. Não, Deus não fez peças reservas. Ele fez peças principais, individuais, com suas características, com seu conjunto de regras, de valores, de fundamentos. Quando a gente entende isso, nós passamos a entender de que aquele sistema de viver um dia de cada vez, esperando para ver o que acontece, não faz sentido. Se eu sou peça fundamental neste mundo, eu não sou uma peça extra, o que é que eu estou esperando para entrar em ação? O que é que eu estou esperando para descobrir o meu propósito? Para descobrir aquilo que eu preciso fazer, aquilo pelo qual eu fui criada. Eu fui criada para fazer algo. Eu fui criada para fazer a diferença na vida de alguém. Você foi criada para fazer a diferença na vida de alguém. Teus filhos estão sendo criados para isso. Isso está muito ligado à identidade deles. Porém, o que acontece
na fase da adolescência, na fase da infância, é uma construção da identidade. As crianças estão entendendo quem elas são. Elas estão juntando o conjunto de regras, de valores, de crença, de moral, de costume, de experiências para montar a sua identidade. Voltando um pouco ali no começo, né? Voltando um pouco ali naquela definição. Então, a criança, para montar essa questão da subjetividade do seu eu, de quem ela está juntando ali lembranças, valores, crenças, relacionamentos, experiência de vidas, atributos. A criança e o adolescente, eles estão neste processo juntando todos esses fatores para que a identidade seja consolidada. Tô certa ou tô errada? Tô certa, né? Vamos dizer, eu concordar comigo, eu concordo comigo mesmo, eu tô certa. A criança e o adolescente, eles estão fazendo isso, eles estão captando aqui, captam ali, e isso vai juntar, isso vai formar a identidade deles. Assim deveria ser. Mas o que tem acontecido ultimamente? As crianças têm escutado que você é aquilo que você sente. Você reconhece esse discurso? Esse discurso está sendo propagado maciçamente na vida dos adolescentes e na vida das crianças. Você é aquilo que você sente. Você lembra da frase que eu falei no começo? Você não é aquilo que você sente? Então, você não é aquilo que você sente. Mas o mundo tem dito que você e que seus filhos são aquilo que vocês sentem. Vamos colocar agora essa questão aqui de forma muito detalhada. Se você é aquilo que você sente, você é o teu sentimento. Sabe o que é sentimento? Sentimentos são voláteis, volúveis, ou seja, eles são inconstantes. Por isso que eu volto a afirmar, você não é, nem os teus filhos são aquilo que você sente, aquilo que eles sentem. Por quê? Porque os sentimentos, eles são voláteis, voláteis e inconstantes. Débora, ficou difícil de entender esse contexto. Me ajuda a entender melhor. Ok, nós sentimos dor. Sentimos. Nós sentimos dor a vida inteira? Caso não tenha nenhum problema de saúde? Não, nós sentimos dores momentâneas e passageiras. Aqui em Curitiba é um clima frio. Eu sinto frio. Sinto frio o ano inteiro? Não. Eu sinto frio em momentos determinados. Eu não sou friorenta, isso não determina a minha identidade. Eu sinto alegria. Em todos os momentos? Não. É passageiro. É momentâneo. São momentos de felicidade. Eu sinto tristeza. É a todo momento? Não. É passageiro. São momentos. É volátil. Isso não determina se eu sou triste ou não. Isso não determina a minha identidade. Eu sinto frio, eu sinto calor, eu sinto excitação, eu sinto medo, eu sinto raiva. Isso determina se eu sou raivosa? Isso determina a minha identidade? Não. Por quê? Porque sentimentos são passageiros. Sentimentos são volúveis, são voláteis. Eles vêm e eles vão, assim como o vento. Você entendeu agora por que eu digo que você não é aquilo que você sente? Porque isso é passageiro. Quando a dúvida ou a sugestão entram no coração do seu adolescente, da sua criança, ali está instaurado o quê? Uma crise de identidade. Atualmente, hoje, no nosso mundo, é jogado na cabecinha deles. Ah, você sente que você é um papagaio? Ah, então você é um papagaio, assuma a tua identidade. Ah, você sente que você nasceu com um corpo de mulher, mas você se sente um homem? Ótimo, isso vale mais do que a sua biologia. Assuma a sua identidade. Ah, então você sente que você nasceu num corpo de homem, mas você é uma mulher? Ótimo, assuma aquilo que você sente. Sendo que isso é passageiro, volúvel e momentâneo. Isso é volátil. Você entende por que nós não somos aquilo que nós sentimos? Nós somos aquela ou aquele que nasceu para fazer algo, que nasceu com um propósito. Nós não somos os nossos sentimentos. Isso traz crise. Quando eu digo para uma criança, que eu digo para um adolescente,
Sinta aquilo que você é e assuma. Eu estou jogando dúvidas na cabeça deles, eu estou inserindo dúvidas e falando assim, você pode ser qualquer coisa momentânea que você sentir. Se você sentiu que agora você é um gato ou um cachorro, você é. Só que isso vai mudar amanhã. Então, eu estou jogando dúvidas, eu estou jogando um contexto totalmente indecente, eu estou jogando uma dúvida totalmente, de algo totalmente cruel na vida de uma criança e na vida do adolescente, quando nós colocamos os sentimentos acima da identidade e acima de um propósito. Vamos avançar. Quando nós falamos em crise de identidade, e nós estamos vendo o mundo em crise de identidade, eu posso trazer aqui para vocês alguns exemplos de crise de identidade na palavra de Deus. Vamos comigo? Lá em Êxodo 4, capítulo 4, do versículo 10 ao 13, diz assim: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora. Me desculpe, gente, eu vou ter que encenar isso, porque eu não consigo ler isso sem encenar. Nem no passado e nem agora, que falastes ao teu servo. Eu não consigo falar bem, disse Moisés. Disse o Senhor, porém: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, porque eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. E respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Se isso não é uma crise de identidade, eu não sei o que é crise de identidade, então. Contexto dessa história: Moisés, quando encontrou Deus na sarça, e aquela sarça pegando fogo, e Deus se manifesta ali, e Deus fala: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo, e eu vou falar com você. Ali, Moisés tirou suas sandálias e teve contato com o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo. E Deus fala para ele, Deus direciona e Deus chama ele pelo propósito dele. Moisés, você é o libertador do meu povo, do povo de Israel. E Moisés, com pena de si mesmo, com crise de identidade, fala: Ah, Deus, o Senhor não sabe que eu não sei falar? O Senhor não sabe que eu não conseguia falar lá no passado e nem vou conseguir falar? E ele já estava querendo adivinhar o futuro dele. Eu não vou conseguir falar, nem no passado, nem no presente. Não vou. Senhor, chama outra pessoa. Envia outra pessoa mais capacitada do que eu. Nesse texto, por acaso, Deus pega Moisés, coloca Moisés no colo, bate nas costas de Moisés como se fosse um bebezinho e fala: Oh, dó do meu filhinho Moisés, ele não consegue falar, ele se sente incapaz. Você consegue imaginar Deus com toda essa empatia, com todo este acolhimento com o seu filho? Deus fez isso? Não. Deus nem retrucou. Deus simplesmente falou assim: Moisés, coloca-te em pé. Você sabe com quem você está falando? Você está falando com o Deus Todo-Poderoso que fez o surdo, que fez o cego, que fez aquele, que fez isso, que fez aquilo. E eu estou te mandando. Deus não estava nem aí para o mimimi de Moisés. Deus não estava nem aí para a autocomiseração daquilo que Moisés estava sentindo naquele momento. Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito para Moisés e Moisés ia cumprir aquele propósito, independente do seu sentimento. Nossa, Débora, que duro isso. Que duro isso. É. Só que tudo que está na Bíblia é para que nós aprendamos e para que nós saiamos fortes, fortalecidos. Não é à toa que o meu canal lá no Instagram se chama Pais Fortes, Filhos Fortes. Porque Deus não gosta de mimimi, Deus não gosta de autocomiseração. Deus não se baseia pelos meus sentimentos, pelos teus sentimentos. Deus se baseia pelo propósito pelo qual eu fui criada, pelo qual propósito que você foi criado.
Essa é a base que Deus trata, eu e você. Aí, nós não fazemos isso com os nossos filhos. A gente pega eles e fala assim, ô, dó de você, fofinho da mamãe, tá sentindo raiva no momento? Deixa eu acolher você, colocar no meu colo, ter uma empatia, deixar que você me bata para você descontar a sua raiva. Você já escutou esse discursinho? Já, né, minha querida? Eu já escutei. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala. As pessoas estão dando nome bonito para atitudes erradas. As pessoas estão ensinando coisinhas bonitinhas, só que vai perpetuar comportamentos errados na vida dos nossos filhos. Eu tenho um filho adolescente. Quando eu falo para ele assim, filho, Arthur, deu a hora de você lavar a louça. Todo mundo tem tarefa lá em casa. Ah, mãe, mas eu tô com preguiça. Oh, dó do meu filho, querido, amado, tá com preguiça. Deixa, filho, vem aqui que eu vou te dar um abraço, colocar você no meu colo, fazer você dormir por causa da tua preguiça. Não, filhinho, fica aqui, deixa que eu vou fazer. Olha bem pra minha cara, pra ver se eu faço isso. Não. Filho, independente daquilo que você está sentindo agora, independente daquilo que é volúvel, momentâneo e passageiro, que é a tua preguiça, você tem algo a cumprir, você tem um propósito hoje nessa casa, que é ser eficiente, é ser necessário, você é necessário. Vai, passa por cima da tua preguiça e vai. Mas nossa, Débora, você como neuropsicopedagoga não deveria ter mais empatia com teu filho? Não. Eu estou ensinando para o meu filho que ele tem algo chamado funções executivas aqui na parte da frente. E uma das questões dentro da função executiva é controle inibitório, ou seja, domínio próprio. Essa linguagem você vai entender. Controle inibitório, eu domino meus sentimentos, eu domino a minha vontade, eu domino aquilo que eu preciso fazer ou não. Isso a ciência explica. A Bíblia chama de domínio próprio. Ou seja, filho, você tem domínio próprio. Você consegue, vai lá, bota essa preguiça no bolso e vai fazer o que você tem que fazer. Agora o mundo está cada vez mais fraco, porque nós passamos a mão nos sentimentos momentâneos e volúveis dos nossos filhos. Essa é a verdade. Vamos para outro exemplo? Um exemplo que eu gosto demais. A crise de Gideão. Vamos comigo? Tomar uma água primeiro? Em Juízes, capítulo 6, do versículo 11 ao 17, diz assim, vamos lá. Então o anjo do Senhor, só um minuto. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre uma grande árvore de Ofra e disse assim a Gideão, Gideão, filho de Joás, e Gideão, ali continua a história, e Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Vocês lembram do Vida de Insetos? Quando as formiguinhas lá pegavam, faziam a colheita o ano inteiro para o sustento deles. E de repente vinham os gafanhotos, baixavam lá naquele formigueiro e roubavam todas as sementes, roubavam todo o sustento daquelas formigas. Então, aquilo foi um plágio da vida do povo de Israel, que eram saqueados pelos midianitas. Nesse contexto, Gideão estava malhando trigo, ele estava preparando trigo escondido dentro de um tanque de prensar uvas, para que os midianitas não o encontrassem. Você e tentando visualizar a situação de Gideão com medo, fazendo isso escondido para que ele não fosse roubado pelo povo opressor deles. O que você iria chamar Gideão? Covarde, medroso, qualquer coisa desse tipo eu chamaria. Aí vem o anjo do Senhor e aparece a Gideão e ele diz assim, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Opa, peraí, como assim poderoso guerreiro? Gideão estava com medo, ele estava acovardado, ele estava escondido.
porque ele estava com medo do povo, dos midianitas. O anjo do Senhor poderia aparecer para ele e chamá-lo pelo sentimento e falar assim: ô medroso, ô falta de coragem, ô você que não é corajoso, quero falar com você. Mas Deus não estava nem aí para o sentimento momentâneo e volúvel. Deus estava interessado na identidade e no propósito de Gideão. Por isso que o anjo do Senhor apareceu para ele e falou assim: poderoso guerreiro. É assim que eu te chamo, poderoso guerreiro. Aí eu olho para minha casa e eu chamo o meu filho pelo sentimento dele, pelo meu sentimento ou pelo propósito? Quando meu filho está com preguiça de estudar, eu falo assim para ele: ô preguiçoso. Você podia bem que lavar a louça, né, ô preguiçoso? Você só quer saber de dormir? Ou quando ele tem uma crise de raiva: ô raivoso. Ou isso e aquilo. Como você tem chamado os teus filhos? Pela identidade verdadeira deles, pelo propósito, ou pelo sentimento momentâneo? É para mim, vale para mim isso também. Ou eu olho para o meu filho e falo assim: valoroso, guerreiro, estudante, você é bom naquilo que você faz, independente da situação momentânea. Fica essa pergunta aí, cri, 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 cri na tua cabeça, clicando aí. E o texto continua. Sabe o que Gideão falou? Ah, Senhor, Gideão respondeu: olha de novo o sentimento. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas Deus, sinceramente, agora nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Gente, o anjo do Senhor apareceu para o cara que estava escondido, sem coragem, medroso, chamou ele de poderoso guerreiro. E o cara faz isso. Quem é o Senhor? Se o Senhor é o Senhor mesmo, quem é o Senhor? Não era o Senhor que deveria estar nos protegendo? Por que os nossos pais nos contam tudo aquilo que o Senhor nos tirou da mão do inimigo, nos tirou do Egito, e agora nós vamos padecer nas mãos dos midianitas, nas mãos de Midian? Nossa, como esse Gideão era, né? Mas eu e você somos iguais. Deus, não é o Senhor que promete que os meus filhos serão abençoados, ensinados pelo Senhor? Onde é que o Senhor está, que não está escutando a minha oração? E tenho aí filhos que são desobedientes, meu marido, isso e aquilo. Você reconhece? Eu já fiz isso. Você já fez? Gideão já fez. Meus amigos, minhas amadas, crise de identidade faz isso. Aí o Senhor se voltou para ele e disse assim: ó, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian? Não sou eu que estou te enviando? Mais uma vez, o anjo do Senhor não pegou Gideão no colo, não teve empatia alguma. Ele não fez acolhimento algum. Ele simplesmente tirou Gideão daquele sentimentalismo e trouxe ele para cima e falou assim: vem para cima, porque com a força que você tem, que eu sei que você tem porque fui eu que te dei, você vai libertar o povo das mãos de Midian, porque sou eu que estou te enviando. Você consegue perceber agora comigo de que esse sentimentalismo todo que foi implantado na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida dos nossos filhos, você tem noção de que isso é para enfraquecê-los? Porque quando nós colocamos sentimentalismo, sentimentos acima de um propósito, acima de uma tarefa, acima de uma identidade, nós estamos enfraquecendo as pessoas. Se o anjo do Senhor aparecesse para Gideão e tivesse ficado com dó dele, tivesse sido empático, tivesse acolhido ele no medo, na dor, na falta de coragem,
ele estaria até hoje lá dentro daquele tanque de prensar uvas, malhando trigo e sendo acolhido pelo anjo do Senhor. Ele não teria feito aquilo que ele foi chamado para fazer. Deus não está nem aí para o nosso sentimentalismo. Deus não está nem aí para o nosso sentimento. Nós somos criados com um propósito. Nós somos criados com uma identidade. A real identidade de Gideão não era se ele estava escondido, não era se ele tinha medo, não era se ele não era corajoso naquele momento. A real identidade de Gideão era poderoso guerreiro. Força, você tem força. Vai, libertador. Você vai fazer isso, Gideão. Esta era a real identidade de Gideão. E quando Gideão se coloca naquele questionamento de quem era Deus e quem ele mesmo era, Deus não estava nem aí. Ele falou assim, eu não vou nem te responder. Ele não fez nem se deu o papel de responder. Ele falou, você vai com a força que eu te dou. Você vai e você vai liderar. Você vai liberar este povo das mãos dos midianitas. E Gideão ainda cai na mesma cilada que eu e você caímos. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Você não está vendo que eu estou aqui, sem coragem, medroso, descrente de tudo? Olha a autocomiseração. Meu clã é o menos importante. É o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Quem sou eu? Quem sou eu, Deus? Eu sou o menor de todos. Eu sou o menor do meu clã, o menor das tribos, eu sou o menor da minha família, eu não sou tudo isso que o Senhor está falando. Aí Deus responde, eu estarei com você. A mesma coisa que Deus respondeu lá para Moisés. E você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E Gideão, pasme, ele ainda continuou batendo boca, igual a gente fala para os filhos. Porém, se de fato posso contar com o teu favor, Deus, aí ele começou a se exaltar. Me dá um sinal de quem tu és, de quem está falando comigo. E aí ele começa e pede, molha o paninho, seca o paninho, agora faz a chuvinha cair em volta do pano, agora faz a chuvinha cair em cima do algodão. E fez aquela patifaria toda e Deus, eu falei, ok, vou te provar então, só isso, porque eu já falei. Te chamo pela tua identidade, te chamo pelo teu propósito. E você está aí batendo boca comigo, Gideão. E eu faço essa comparação com Gideão e com Moisés, porque é o que eu faço. É o que você faz, é o que os nossos filhos fazem. Mas o que eu quero que você hoje entenda? Que Deus não tem dúvidas de quem você é. Deus não tem dúvidas de quem são os teus filhos. Deus não tem dúvida de quem Ele fez. Deus fez alguém com propósito, Deus fez com identidade que não é passageira, que não é volúvel com os sentimentos. Ele fez os sentimentos, Ele fez. Está em nós. Só que isso não deve ser chamado de identidade. Pare de chamar os teus filhos pelos sentimentos deles. Pare de chamar teus filhos de preguiçoso, raivoso, metida, exibida, preguiçosa. Pare de chamar os seus filhos pelos sentimentos e comece a chamá-los pelo propósito. Comece a chamar a realidade, a real identidade dos seus filhos. Deus formou cada célula do nosso corpo e Ele planejou tudo de forma perfeita e agradável. Veja o que diz Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu conheces o meu sentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar, sabe o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Sem que ainda haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor, Tu conheces. Tu me cercaste de volta e me puseste sobre mim a Tua mão, e tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e elevado demais, e eu não posso atingir. Para onde eu irei do Teu Espírito? Para onde eu fugirei? Para onde eu fugirei da Tua presença? Pois Tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. E eu Te louvarei, porque de modo tão admirável e maravilhosamente eu fui formado. Maravilhosas são as Tuas obras. Eu sou obra do Senhor, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não Te forem cobertos, quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra.
Os teus olhos me viram ainda em substância informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos, quando nenhum deles ainda havia sido feito. Quão maravilhoso e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. E eu te convido a que você comece a ver as tuas crianças, os teus filhos, os teus jovens, os teus adolescentes e a tua vida de forma como Deus te vê, não como você sente. Você não é aquilo que você sente. Você é aquilo pelo qual você foi criado para fazer. Você não é aquilo que os teus filhos sentem sobre você. Os teus filhos não são aquilo que eles sentem. Eles são aquilo que eles foram feitos para fazer. Pare de chamá-los pelos teus sentimentos. Pare de chamá-los pelos sentimentos deles. Comece a encontrar o propósito da tua vida, o propósito da vida dos teus filhos e comece a chamá-los pelo propósito, assim como Deus chamou Moisés por libertador e não por gago, por uma pessoa que não sabia falar. Assim como ele chamou Gideão de poderoso guerreiro, de corajoso e não de medroso. Deus nos chama pelo real propósito. Deus nos chama pela nossa identidade real, que está ligada ao nosso propósito. Deus não nos chama pelo nosso sentimento. Pare de sentimentalizar tudo. Pare de dar ênfase ao sentimento e comece a dar ênfase ao propósito e à tarefa pela qual você foi chamada. Mãe, pare de se lamentar. Pare de se lamuriar. Você tem um propósito como mãe. Você tem um propósito de formar cidadãos que estarão no mundo para fazer a diferença. Pare de se lamentar, pare de se lamuriar. Entenda o teu propósito como mãe, entenda a sua identidade e comece a caminhar de acordo com como Deus te chama, de acordo com como você foi criada para fazer. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Eu espero que tenha feito diferença na tua vida, assim como fez a diferença na minha vida. E mais uma vez eu digo a vocês, mães com fé, deste movimento, continue em fé, porque é somente assim, somente em fé, que você vai chegar e completar a tua carreira, você vai guardar a fé e você vai chegar diante de Deus com esse trabalho de maternidade e falar, tá aqui Deus, aqui o que eu fiz, o Senhor me entregou e eu fiz da melhor forma que eu poderia ter feito. Sem mimimi, sem sentimentalismo, mas olhando para o propósito e para a real identidade, em nome de Jesus. Eu agradeço pela tua vida, eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua identidade, eu abençoo a identidade dos teus filhos e eu espero que assim você faça na tua casa. Chame cada um pela sua real identidade, chame cada um pelo real propósito da vida de cada um. Fique com Deus. Drica e Tati, fiquem com Deus e que Deus prospere este trabalho, que Deus prospere este movimento ainda mais. Fiquem com Jesus, em nome de Jesus. Até mais.